senhores e senhoras. Meu nome é Kleber Mitchell de Lima. Eu sou professor universitário desde 2011, atualmente pela UPES. Sou instrutor de TI desde 2000 pela Força Aérea Brasileira, continuo até hoje, apesar de estar aposentado. Tá? Sou mestre na área de segurança da informação. Tá? E hoje vamos apresentar essa pequena parte da matéria de uma disciplina que os senhores postaram como sendo os temas possíveis: criptografia e certificação digital. Porém, tá? O tema é sempre muito longo, para 10 minutos, então vou tentar compactar ao máximo, mas para os senhores conhecerem a técnica, me conhecerem um pouco mais. Tá? Espero agradar. Tá? Peço desculpa também pela voz um pouco rouca, que eu estou me recuperando de uma gripe. Então, nós vamos passar pelo roteiro de definições, algoritmos de chaves, sistemas criptográficos clássicos e modernos, tipos de algoritmos, a classificação quanto à segurança, quanto ao desempenho. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de funções de hash, steganografia. Tá? Os algoritmos modernos de criptografia simétrica e assimétrica, assinatura e certificação digitais. Dentro da criptografia, é basicamente a técnica de transformar qualquer texto aberto, tá? Texto em aberto, em texto oculto, em texto encriptado. Tá? Ela faz parte de uma ciência maior chamada criptologia. Tá? E basicamente a forma como eu tenho, tá? A informação migrando, tá? De um usuário, de um emissor, tá? Na direção do receptor, tá? A partir da mensagem original, processo de criptação, mensagem secreta, enviada para um meio de transmissão que pode ser seguro ou inseguro, tá? Para que no caso do aparecimento de alguém no meio, tá? Ele não possa pegar essa informação, pelo menos que seja em tempo hábil, porque a informação possui a sua validade não só como documento, mas como muitas vezes de uso temporal também, tá? Depois ela é decifrada, tá? Por quem tem que receber e tem que estar íntegra, ela tem que estar completa, ou seja, da mesma forma que saiu. Como eu falei, a ciência básica é a criptologia, que inclui a criptografia, a criptoanálise. A criptoanálise é basicamente como eu tento testar a segurança, tá, da criptografia. Então eu tento quebrar. Ela também pode ser usada para o mal, né? Obviamente, como toda ação humana. Tá? E dentro da criptografia, nós temos basicamente alguns temas básicos, que é o encriptar e decriptar, que é justamente a ação de transformar de texto claro em oculto, oculto em texto claro. A criptografia de textos planos, que é basicamente a técnica em si de pegar textos planos, usar uma chave de encriptação, um algoritmo, e transformar isso em textos criptografados ou não, ou o inverso. Tá? O próprio algoritmo criptográfico, que é a técnica que é usada, ou seja, especificamente o algoritmo usado, tá? A cifra, que é a transformação, como é que eu executo a transformação do claro para o oculto, do oculto para o claro, a chave criptográfica, que é o segredo básico que eu utilizo além do algoritmo, tá? O espaço de chaves, que é a quantidade possível da quantidade de caracteres de uma chave que eu posso ter de combinações para formar essa chave. E o código, tá? Que é um exemplo que, juntamente com a esteganografia, algo que é muito utilizado, as pessoas confundem criptografia, mas não é. Então, quando eu transformo, eu pego aquele nosso produtinho que tem aquele código de barra embaixo, é uma transformação de uma informação num outro tipo de informação, como o nosso CPF, como o código de barras, tá? Eu coloquei aqui mais para a gente ter essa noção de que isso não é criptografia, mas está muito no nosso meio ambiente e parece que oculta, mas não, ela só transforma. Dentro dos sistemas criptográficos clássicos, tá? Os primórdios, nós deixei só um exemplo rápido, tá? Que é a cifra de César. Dá para ter um nome que veio dos romanos, né? Então ela é basicamente pegar o alfabeto e deslocar 3 algarismos para frente, 3 dígitos para frente. E naquela época não tinha muita cultura, né? Isso era considerado difícil de desencriptar, tá? Hoje é uma brincadeira de criança. Os tipos de algoritmos ainda se classificam em 3 tipos, que é o restrito, como a própria cifra de César, no qual o próprio algoritmo era o segredo, tá? O simétrico, que eu uso uma mesma chave para abrir e fechar, como as fechaduras normais que a gente usa hoje, tá? No mundo físico, e o assimétrico, que usa uma coisa diferente, que usa uma chave para encriptar, uma chave para desencriptar. A chave que encripta
tem que ter sempre o seu parzinho para desencriptar, tanto faz qual que eu use. Tá? E, por último, as funções unidirecionais, que é importantíssimo. É uma forma que não é encriptação, tá? Não é criptografia. Ela transforma, é uma codificação, na verdade. Eu transformo um valor, tá? Através de um algoritmo num valor fixo. Tá? Esse valor tem uma característica bem interessante. Se eu mudar um único bit, tá? Essa informação se muda completamente. Ou seja, eu consigo, ao gerar um hash, enviar esse hash juntamente com a mensagem para o outro lado. A pessoa que recebe cria um novo hash, tá? Tem essa informação textual do hash, cria um novo hash da mensagem que foi recebida e compara com o hash que foi recebido também. Se o número der igual, se o código der exatamente igual, sinal de que a informação foi transmitida e recebida de forma íntegra. A informação ficou íntegra. Tá? Os algoritmos de hash mais comuns é o MD5 e o SHA, hoje em dia o SHA-256 pelo menos. Tá? Isso gera uma certa segurança para que eu não consiga, por exemplo, e também é muito usado para guardar chaves dentro de bancos de dados, ou desculpa, as senhas dos bancos de aplicações dentro do banco de dados. Então eu jamais guardo a senha de alguém, eu guardo o hash. Ao tentar identificar ou fazer a autenticação, eu gero o hash do que é digitado pelo usuário e comparo com o que está guardado. Dessa forma, se alguém conseguir derrubar o banco, conseguir invadir o banco, não consegue saber quais são as senhas, só sabe quais são os hashes. Tá? E a esteganografia, como eu falei por último, tá? É uma forma de ocultar uma mensagem na outra. Tanto faz uma mensagem aberta, dentro de uma mensagem aberta, oculta, ou melhor, uma encriptada dentro de uma informação aberta. Um exemplo bem prático disso é o nosso dinheiro. Para a gente saber que o dinheiro é válido, a Casa da Moeda criou vários mecanismos, várias informações que só consegue se ver de formas específicas, tá? E eu consigo saber que aquela nota é verdadeira, tá? Então é uma forma de ocultar informações, muitas vezes nem tão ocultas assim, né? A gente sabe como é explicado qual é, mas a gente consegue observar que é difícil fazer isso com processos normais, tá? Dentro do sistema de criptografias modernas, a gente considera aqueles algoritmos que foram feitos para serem usados, quebrados ou transmitidos, enviados, usando a tecnologia da informação, o computador. Dentro dela, como já falei, existe a criptografia simétrica e assimétrica. A grande vantagem, tá, da criptografia simétrica é a simplicidade. Ela usa a mesma chave para encriptar e desencriptar. Tá? Porém, tem uma desvantagem. Como é que eu transmito a chave para o outro lado para que a pessoa receba e consiga abrir essa mensagem? Ela é muito boa, ela é muito rápida, porém tem esse problema. Para isso, criou-se a chave, a criptografia assimétrica, no qual eu tenho aquilo que eu chamo de chave privada, tá? E a chave pública. Na verdade, eu posso enviar uma mensagem com a chave privada de quem envia, e quem recebe utiliza a chave pública, porque a chave pública ela pode ser postada em qualquer lugar, ela é pública. Ela pode ser colocada num site, pode ser enviada por e-mail. Tá? Quando a pessoa receber, e ela receber uma mensagem encriptada pela chave privada de quem emitiu, se ela desencriptou com aquela chave pública da pessoa que enviou, ela sabe, inclusive, que ela tem certeza de quem foi que enviou. Agora, quando eu pego a chave pública de quem vai receber e eu envio pelo meio, todo mundo no meio que tiver a chave pública não consegue desencriptar. Como eu falei, precisa do par para desencriptar. Então, ao receber, a pessoa que recebe usa a sua própria chave privada e desencripta a informação. Tá? Só tem a desvantagem de não saber quem foi que enviou. Tá? Óbvio. Tá? Não tem como ter certeza de quem foi que enviou. Tá? Porque qualquer um com a chave pública poderia ter enviado. Tá? Como eu falei, a comparação dos algoritmos é que a chave simétrica ela é rápida. Tá? Os algoritmos simétricos são muito rápidos. Porém, e me geram mensagens de tamanho próximo ou muito próximo do tamanho original dela. Já a criptografia assimétrica ela é lenta e gera uma mensagem muito grande. Ela transforma a mensagem original em uma mensagem muito maior. Porém, ela consegue fazer esses recursos, tá? Que a gente vai ver como a assinatura digital, tá? E a autenticidade. Os algoritmos mais comuns, tá, da criptografia simétrica é o DES, o triplo DES e o AES. Tá? São os mais utilizados. Muitos são utilizados. Os mais utilizados são esses. Tá? Dentro da criptografia simétrica, eu já expliquei, tá, que é exatamente isso. Sempre que eu envio uma chave, tá, preciso do par dela na hora de receber. Tá? Uma forma de garantir que eu tenha numa transmissão a criptografia simétrica e desculpem, a autenticidade e o sigilo, tá? Seria criptografar com a chave privada inicialmente de quem envia,
tá? E depois, por cima, encriptar com a chave pública de quem vai receber. Porque ao tramitar no meio, tá? Quem vai receber, quem tiver no meio precisa das duas chaves para poder desencriptar. E outra, não adianta ter a chave pública de quem recebe, porque ela não vai desencriptar. Quem recebe vai ter sua chave privada, desencripta a chave pública. E vai estar de posse da chave pública de quem enviou e consegue desencriptar. Então a mensagem fica protegida. Tá? Como eu falei, o assimétrico ele consegue garantir a confidencialidade quando eu encripto com a chave pública de alguém para receber. Porque quem tiver de posse da chave pública não consegue desencriptar, só quem recebe. E a autenticação, porque quando eu encripto com a minha chave privada, quem receber e tiver minha chave pública sabe que só a minha chave no universo consegue desencriptar aquilo que eu encriptei. Então, basicamente, isso gera a ideia da assinatura digital, que nada mais é do que enviar dessa forma, tá? Porém, isso não garante juridicamente a informação. E outra, se eu conseguisse pegasse meu documento, um documento grande, e assinasse, tá, com a chave privada, ele ficaria muito grande. O que se faz normalmente é pegar o seguinte, é pegar exatamente, gerar um hash, enviar a mensagem em aberto, enviar o documento, tá? O resto daquele documento que é pequenininho, encriptado, tá? Com minha chave privada, para o outro lado. Quando a pessoa receber do outro lado, tá? Ela simplesmente observa o documento e gera um hash dele. Desencripta o hash que eu recebi usando a minha chave pública, tá? E compara com o hash recebido. Se tiver igual, sabe que fui eu que enviei e que aquela informação está íntegra. Tá? A única desvantagem é que isso não tem uma garantia jurídica. Tá? Não se sabe exatamente se fui eu que mandei ou se alguém se passando por mim. Para isso, foi criada a ideia do certificado digital, que nada mais é do que pegar esse par de chaves, tá? Vincular a um registro em cartório digital daquela informação. Isso é o certificado digital. Portanto, para isso tem que existir toda uma infraestrutura de chave pública, que é um módulo público, autoridade de registro, uma autoridade certificadora e em cascata. Nós temos, por exemplo, no Brasil, o ITI sendo a autoridade certificadora de registro da ICP, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E todas as outras se penduram nessa. Então, há toda uma integração de informações que, ao precisar de checar a autenticidade de um certificado, há toda uma comunicação digital em função disso e se consegue identificar e garantir juridicamente isso. Portanto, agradeço aos senhores e eu peço permissão, tá, para fazer uma pequena apresentação, tá, do plano de aula. Com isso, é claro, óbvio que eu vou estourar um pouquinho o prazo, tá? Então, olha, basicamente eu crio para cada. Normalmente eu crio isso para a disciplina, mas toda vez que há necessidade eu crio isso também para a aula. Mas sempre, mesmo para a disciplina quanto para uma aula específica, os tópicos em si são os mesmos, tá? Então a gente tem os dados gerais, os objetivos específicos, tá? Tudo é criado, as competências a serem buscadas com aquela instrução, o conteúdo programático em si, tá? A metodologia de ensino que eu uso é sempre dialógica, principalmente quando a aula é presencial ou quando a aula é AD síncrona, aquela aula que eu dou a aula ao vivo, tá? Eu uso recursos como AVA, eu tenho meu próprio AVA baseado no Camilo, tá? Tenho também um que eu uso menos, mas eu tenho o Moodle também, eu acho o Camilo mais prático, tá? Uso aprendizagem baseada em problemas, uso sala de aula invertida, que eu mando meus alunos lerem antes para a gente preparar. Faço aprendizagem baseada em problemas, atualmente tenho feito isso, tá? Garanto os recursos, eu disponibilizo os recursos, checo os recursos, para que eu saiba que ao dar aquela aula, o que eu preciso. Para essa aula que eu estou dando para os senhores, eu usei um PC All-in-One, tá? i5 com duas telas de 24, uma mesa digitalizadora, vocês viram que eu risquei algumas coisas, câmera Microsoft LifeCam, esse headphone, tá? De Fire, PowerPoint 365 e o Active Presenter. Além disso, a gente busca também quais são as habilidades. Não adianta só, basicamente, tá? A ideia justamente das competências, mas a habilidade que tem que ser buscada. Dentro da necessidade também é colocada as avaliações, tá? As bibliografias utilizadas. Tá? E por último, como uma aula de segurança da informação, nada mais justo do que assinar esse plano de aula e enviá-lo de uma forma juridicamente válida. Portanto, senhores, eu agradeço a atenção e me ponho à disposição.